Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Colino Pets. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. E aqui no canal eu quero mostrar para vocês um pouquinho das minhas criações dos meus animais. E mesmo o foco do vídeo de hoje sendo sobre aquarismo, futuramente eu quero estar aí abordando outros temas. Mas hoje eu quero tentar resumir o aquarismo para quem está começando no hobby. Então hoje eu quero tentar passar os principais pontos do hobby em tópicos e ajudar você a saber por onde começar. Eu sou apaixonado por aquarismo e comecei no hobby ainda criança com meu pai. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que, como qualquer outro hobby, o aquarismo ele vai exigir muito cuidado e muita atenção. Principalmente porque a gente vai estar lidando com vidas, e infelizmente muita gente menospreza essas vidas, né? Acha que é só colocar em qualquer copo d'água que tá bom, e não é assim que funciona. Peixes têm necessidades e cada espécie vai ter sua necessidade específica. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo para entender cada tópico, e eu particularmente recomendo que você se aprofunde e pesquise cada tópico que eu vou dar aqui no vídeo de hoje. Então hoje eu vou te passar o básico que você precisa saber para montar um aquário de água doce. Bom, e a primeira coisa a ser feita, na minha opinião, é o planejamento financeiro, né? É muito importante você saber o quanto você quer e pode gastar, porque se você chegou agora no aquarismo, já vou te avisando que não é o hobby mais barato que tem. E a segunda coisa é a forma como eu escolhi abordar os tópicos desse vídeo, né? Muita gente prefere começar a montagem escolhendo primeiro o tamanho do aquário para depois definir a fauna e os parâmetros. Eu já prefiro definir fauna e parâmetro para depois definir o tamanho do aquário. Mas não existe um jeito certo, não existe um jeito errado, né? Você tem que achar o jeito que é melhor para você e para o seu bolso. Eu, particularmente, prefiro desse jeito porque, né? Vamos supor que eu comprei um aquário, eu quero montar um aquário, comprei um aquário de 20 litros, né? Certo. Aí eu tô fazendo minha pesquisa e eu decido o que eu quero. Eu falo, pô, eu queria um Oscar, ou eu queria uma carpa. E um Oscar ou uma carpa no aquário de 20 litros é inviável. Se colocar vai durar muito pouco porque eles vão crescer muito. Então assim, eu prefiro dessa forma. E a última coisa é estudar muito a necessidade do peixe que você quer colocar no seu aquário. Como eu já disse, cada peixe vai ter uma necessidade diferente em relação ao parâmetro de água, então é muito importante estudar esses parâmetros. Começando pelo pH da água, que para mim é o parâmetro mais importante junto com o tamanho do aquário. O pH, resumindo, ele nada mais é do que o que mede a alcalinidade ou acidez da sua água. E na tabela ele vai de 0 até 14, né? Sendo 7 ali o neutro, mas geralmente quando a gente fala de um aquário de água doce, a gente usa entre 6 e 8,5. Então a gente encontra dentro de um aquário, né, 3 estados: ácido, neutro, que é geralmente ali o 7, e o alcalino. Então é muito importante saber que cada peixe vai ter uma necessidade específica em relação ao pH da água. Então, por exemplo, isso vai afetar diretamente a saúde do animal, por exemplo, sistema reprodutor, sistema imunológico. O metabolismo dele vai funcionar muito melhor no pH correto. E outra coisa também muito legal de lembrar é que tudo que você for colocar no seu aquário vai afetar diretamente o pH. Então, se você colocar tronco, pedra, substrato, né, o fundo, né, as pedrinhas do fundo, isso tudo vai afetar o seu aquário. E exemplificando o pH, começando pelo pH ácido, para o pH ser considerado ácido, ele tem que estar ali na escala entre 6 e 6,8, muito comum em aquários amazônicos e aquários plantados, geralmente para acidificar a água. O pessoal utiliza aí tronco e galho, mas eu particularmente também gosto muito de substrato fértil. O pH ácido ele apresenta uma grande variedade de belos peixes, como o neon, que eu sou apaixonado, a carabandeira e o cobiçadíssimo acaradisco. Logo após o pH ácido, então, a gente tem o pH neutro, e como o nome já diz, ele é neutro, nem ácido, nem alcalino, tá ali entre os dois. Então a gente também consegue ver muita gente colocando peixes que resistem a um pH levemente ácido ou levemente alcalino nesses aquários. Quinguios e carpas também são muito comuns de serem encontrados em aquários e lagos de pH neutro. E no outro lado da escala nós temos o pH alcalino, né? pH esse que começa ali a partir do 7,2, e para atingir esse parâmetro o pessoal utiliza geralmente pedra, rocha e substrato alcalino. E o pH alcalino em níveis mais altos ele também é ideal para a criação de ciclídeos africanos, que em alguns casos vão exigir um parâmetro, um pH maior que 8, por exemplo. Outros exemplos de peixes alcalinos são platis e espadas, aqueles peixinhos coloridos que eu recomendo muito para quem está começando no hobby, inclusive foi com eles que eu comecei. Agora, se você quiser saber qual o pH da sua água, é muito simples, só em qualquer loja de aquarismo comprar um teste de pH, é um teste muito rápido, muito simples e muito importante.
Agora, se o resultado do teste não foi o que você queria, você também consegue comprar produtos que alteram o pH. E uma recomendação minha é fazer esse teste de pH uma vez por semana. Então isso é o resumo do que é o pH, né? É um parâmetro importantíssimo que vai te abrir e fechar um leque de opções em relação à fauna que você vai poder colocar no teu aquário. Outro parâmetro importantíssimo é a temperatura. Assim como o pH, os peixes têm diferentes exigências em relação à temperatura e isso vai afetar diretamente na saúde do teu animal. Então eu recomendo muito o uso de um aquecedor com termostato para manter a sua água numa temperatura boa para sua fauna e que você compre o termômetrozinho para ir acompanhando essa temperatura. E outra coisa muito importante é que, mesmo que dois animais tenham os mesmos parâmetros, por exemplo, de pH e temperatura, não significa que eles podem viver juntos. Isso por inúmeros motivos, né? Seja porque um é territorialista demais, ou o outro, um é predador do outro, então assim, pode ter muito motivo para isso acontecer. E um exemplo clássico, peixes beta macho, né? Quem já foi aí numa pet shop e já viu eles sendo vendidos aí naqueles aquarinhos pequenininhos, separados um do outro, exatamente porque eles são animais territorialistas e não podem conviver com outros betas. E por outro lado, nós temos peixes que têm que ser colocados em cardumes, com pelo menos 5 indivíduos como o neon e o Mato Grosso, por exemplo. E uma coisa que você vai ter que entender no seu aquário é que nele vão existir setores, né? E setores esses são superfície, meio e fundo. Então ali os peixes, cada peixe de cada setor vai ter uma alimentação e um comportamento específico. E esse é um ponto muito interessante que eu sugiro muito que você estude, né, bem as espécies que você quer colocar no seu aquário para evitar que algum setor dele fique superpopuloso. Esse foi um erro que inclusive eu já cometi. E a alimentação é um tópico bem simples e vai depender basicamente da sua fauna, né? A gente vai poder encontrar aí ração para peixe carnívoro, peixe herbívoro, peixe onívoro. Você também consegue dar rações mais específicas, vegetais e alimento vivo. E outro exemplo do que eu falei do outro tópico é em relação aos setores do aquário, né? Cada peixe de cada setor vai ter uma alimentação específica e às vezes até o formato e a posição da boca vai indicar isso. Eu vou dar aqui de exemplo para vocês o cascudo. Cascudo é um peixe de fundo e a boca dele é virada para baixo. Então, geralmente, o que tipo de ração a gente dá? A gente dá a ração de fundo que afunda, né? Outro exemplo é o peixe borboleta, peixe de superfície, boca virada para cima. Então, o ideal é aquela raçãozinha de superfície que vai ficar ali flutuando. E obviamente peixes têm a capacidade de roubar comida de outros setores, mas assim, eu realmente recomendo que você faça uma distribuição para todos os setores do alimento correto, né? Eu mesmo já perdi um cascudo por causa disso, não sobrava comida para ele lá embaixo. Então uma boa alimentação vai fazer muita diferença na saúde do seu animal, mas cuidado, nada em excesso é bom. E agora que você já tem uma noção do que você quer colocar no seu aquário, agora é hora de escolher o seu aquário, né? A litragem dele. Né? E você vai ter que ficar de olho em 4 coisas: comprimento, largura, altura e espessura do vidro. Eu vou estar deixando aí embaixo na descrição um linkzinho que vai levar você para um site que vai ajudar você a calcular a litragem do seu aquário. Então é muito importante ficar de olho na espessura do seu vidro, né? Na grossura do seu vidro, né? Para o seu aquário não estourar, você não perder todo aquele trabalho que você teve, como também é muito importante ficar de olho no tamanho geral do seu aquário, né? Muito importante você não superpopular seu aquário, né? Não sei nem se essa palavra existe, né? Você colocar muito peixe e ele não suportar, ou você comprar um peixe que vai ficar muito grande para o seu aquário, né? Aquele caso clássico do vendedor falar, pô, pode levar que não cresce. Quando você vê, o peixe já não está nem conseguindo virar no aquário. Então é muito importante ficar de olho nisso. E outro ponto muito importante é aonde você vai colocar esse aquário. Você tem que ter noção de quanto maior ele for, mais pesado ele vai ser por conta de toda a água que vai ter ali dentro. Eu vou usar de exemplo aqui o meu terrário, né? Meu terrário, se ele fosse um aquário, ele seria muito mais pesado do que esse terrário aqui, porque ele teria água dentro. Então assim, ele seria muito pesado, então teria que ter um móvel que aguentasse isso. A gente mandou fazer esse aqui sob medida para ele, para não ceder, para não perder esse trabalho. Então é muito importante que você também tenha essa preocupação para não perder o seu aquário, não quebrar, não cair, não estourar. E a ornamentação do aquário, para mim, ela é a melhor e mais divertida etapa do processo de montagem de um aquário. Aqui você simplesmente vai organizar, decorar tudo da maneira que você achar melhor. E eu particularmente gosto de deixar o aquário mais natural possível. Assim, eu não gosto de usar barco, submarino, carro, baú de pirata.
Eu até gosto de planta artificial, mas desde que realmente pareça uma planta de verdade. Mas como eu disse, é uma opinião minha, você faz aí da maneira que você achar melhor. Então, como eu disse anteriormente, pedras, troncos e substratos alteram o pH da água. Então, tudo que for colocado no seu aquário vai alterar os parâmetros dele. Enfim, essa etapa é com você, escolhe aí umas pedras, uns galhos, uns troncos, um bom substrato, né? Deixa tudo da maneira que você achar mais bonito, mas lembre-se de respeitar os parâmetros da sua fauna. E assim como os outros parâmetros, a filtragem ela é muito importante no processo de montagem do seu aquário. Ela vai ser a grande responsável pela saúde e higiene do ecossistema que você está montando. Então ela é indispensável. Não existe isso de peixe X não precisa disso, eu tenho um compressor de ar. Não, é indispensável. Para mim, um aquário sem filtro é um copo d'água com um peixe. Então, quando a gente fala de filtro, você tem que ter em mente dois tipos: filtros internos e filtros externos. Os filtros internos são colocados dentro do aquário, geralmente eu acho eles mais silenciosos, né? Mas eles ficam dentro do aquário, então além de ocupar espaço, eles vão quebrar um pouquinho da sua estética. Já os filtros externos, como o nome já diz, ficam fora do aquário, né? Às vezes acoplado na parte traseira, como os filtros Hang-On, por exemplo, ou mais afastado, como o exemplo do Canister, um filtro externo muito eficiente. Outro exemplo de filtro externo é o SUMP, né? O SUMP, que ele funciona como uma extensão do aquário, geralmente fica mais escondido, e é muito comum a gente encontrar também aquários que já vêm com o SUMP embutido funcionando ali como um quinto vidro. E dentro do filtro nós temos as mídias filtrantes, né, que são responsáveis pela filtragem da água. É por elas que a água vai passar antes de voltar para o seu aquário. E nós temos basicamente três tipos de filtragem: a filtragem física, ou conhecida como mecânica, a filtragem biológica e a filtragem química. A filtragem física ela vai ser responsável por filtrar partículas maiores na sua água, como resto de comida, resto de plantas e fezes. E nesse processo geralmente o pessoal utiliza esponja e perlon. Já na filtragem biológica, a cerâmica ela é muito utilizada porque ela possui uma estrutura ideal para a colonização bacteriana. Bactérias essas benéficas para o seu aquário, porque elas vão ser as responsáveis por reduzir os efeitos tóxicos da amônia e do nitrito, por exemplo. A amônia e o nitrito que são extremamente prejudiciais para o seu peixe, né? A amônia, por exemplo, ela surge a partir do resto de comida, fezes, animais em decomposição e plantas em decomposição. E um detalhe é que ela é muito mais tóxica no pH alcalino. E o mais importante de lembrar na filtragem biológica é de nunca jogar as cerâmicas do seu filtro fora, porque você vai estar jogando fora as bactérias benéficas que colonizaram essas cerâmicas. E por último nós temos a filtragem química. A filtragem química ela é responsável por eliminar metais e outras substâncias da sua água. E dentre todas as opções, a mais utilizada para essa filtragem é o carvão ativado. E eu tentei resumir o que é um filtro, o que é uma boa filtragem, e independente do que você queira colocar no seu filtro, independente de qual filtro você queira colocar, você tem que ter um filtro. Um filtro é indispensável no seu aquário. Montagem concluída, agora só falta colocar a água dentro do aquário. E bom, qual água eu vou usar? Mineral ou da torneira? Eu particularmente prefiro usar a água da torneira, mas essa água tem que ser tratada. Por quê? Bom, geralmente a água ela vem com cloro, e o cloro é extremamente prejudicial para o seu peixe. Então assim, você tem que usar algum condicionador de água com anticloro para poder suprimir esse cloro. E outra recomendação minha é ficar de olho no pH que sai da água da sua casa, né? Porque, por exemplo, aqui em casa o meu pH está saindo 6,6 e no meu trabalho está saindo 7. Então assim, não é uma distância muito grande, mesmo assim está tendo uma variação. Então é mais um ponto para você ficar de olho aí na água que você vai colocar no seu aquário. Então coloca aí a água no teu aquário com muito cuidado para não desmanchar o teu layout. Faz o tratamento, faz o teste de pH e vamos para a próxima etapa. E por falar em tratamento de água, um processo crucial antes de colocar o peixe no seu aquário é a ciclagem. E o que é a ciclagem? A ciclagem nada mais é do que um processo de preparação da biologia do seu aquário. Os peixes eles precisam de toda uma biologia e bactérias no seu aquário que vão surgir durante esse processo de ciclagem que dura aí cerca de 30 a 40 dias mais ou menos. Nesse processo, durante 30 dias, você vai deixar o seu aquário montado com água,
com o filtro funcionando e principalmente com as mídias biológicas, né? E nesse processo vai estar gerando a biologia do seu aquário, que vai ser muito importante para a saúde do ecossistema que você vai estar montando. E depois desse processo, o seu aquário ele já está pronto para receber os peixes, e isso nos leva a outro ponto importante: como introduzir o seu peixe no aquário. Aquário montado, ciclagem concluída, comprei o peixe e agora? A primeira coisa que você não deve fazer é tirar o peixe do saco e colocar no seu aquário. Muita gente comete o erro de pegar o peixe e colocar no aquário logo que chega em casa. E isso não é legal por dois motivos. E o primeiro motivo é porque esse peixe ele estava no saco com uma água com pH X e uma temperatura X. E você vai pegar, botar ele no teu aquário que está com pH Y e uma temperatura Y. Esse peixe pode sofrer, além de um choque de pH, um choque térmico. E o segundo motivo é você jogar o peixe no teu aquário junto com a água da loja, porque a água dessa loja pode estar contaminada com alguma coisa. A melhor maneira de introduzir o peixe no seu aquário, adaptar o peixe ao seu aquário, é a partir da aclimatação, né? Eu recomendo que você pegue um recipiente limpo, jogue o peixe junto com a água do aquário nesse recipiente e vá aclimatando ele à água do seu aquário. Como? Pega um pouquinho da água do seu aquário, joga nesse recipiente a cada 5, 10 minutos durante meia hora para ele ir se adaptando. Depois você pega ele com uma redinha e bota no seu aquário. Mas nunca misture a água da loja com a do seu aquário. Então depois de 30 minutos ele já pode ser introduzido no seu aquário e aí é só esperar ele se adaptar ao novo ambiente dele. E um dos últimos tópicos desse vídeo, mais voltado para a manutenção, a TPA, sigla para troca parcial de água, ela tem como objetivo limpar o seu aquário, né? E como o nome dela já diz, a troca é parcial, você não tira toda a água do aquário e muito menos você tira o substrato para lavar, que é o que muita gente faz. Você vai tirar de 20 a no máximo 40% da tua água e esse processo vai ser feito a cada 2 semanas ou no máximo um mês. Esse processo geralmente ele é feito com o uso de um sifão para tirar as impurezas presas no substrato. É muito aconselhável também limpar o vidro com algum material que não risque o seu vidro e é muito legal também limpar, fazer uma manutenção no seu filtro, mas sem jogar as mídias biológicas fora. Depois desse processo é só repor a água e colocar de preferência um condicionador com anticloro. E agora algumas considerações finais que eu não posso deixar de mencionar. Primeiro, eu generalizei diversos produtos como condicionador de água e alimentação. Por quê? Porque existem diversos tipos e opções e marcas no mercado, né? E um exemplo é condicionador de água. Existe condicionador de água que é só anticloro e existe condicionador de água que vai eliminar outras substâncias além do cloro, como o Prime, por exemplo. E outra coisa que eu tive que generalizar para o vídeo não ficar muito longo foi a questão da mídia biológica, amônia e nitrito. Mas eu recomendo muito que você se aprofunde nisso, né? Se aprofunde no ciclo do nitrogênio. A terceira coisa é que seu aquário ele precisa de uma iluminação adequada, né? Mesmo sem plantas. Então eu recomendo que mesmo com a luminária você mantenha um ciclo de dia e noite, né? Então eu recomendo ali 6 a 8 horas de luz ligada. A quarta coisa é que além dos testes de pH, você também consegue encontrar em algumas lojas testes de amônia e testes de cloro, né? Outra coisa muito legal também é que você consegue encontrar em alguns lugares remédios para doenças específicas de peixes. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que você também consegue acelerar o processo da ciclagem por meio de aceleradores biológicos. Eu particularmente nunca usei, principalmente pela questão financeira, mas não tenho absolutamente nada contra, né? É uma opção muito boa para quem está com pressa. Eu não comentei muito hoje sobre plantas naturais, mas um aquário com plantas é sim uma possibilidade, mas é igual à questão dos peixes. Cada planta vai ter uma necessidade específica e vão existir plantas mais difíceis do que as outras. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o básico do aquarismo para quem está começando e eu particularmente já errei muito e isso é normal. O importante é estudar e aprender com os seus erros. Mas montar um aquário não é como uma receita de bolo, você tem diversas opções, diversas possibilidades e cada escolha que você faz vai te abrir e fechar um leque de opções. E a última coisa que eu quero esclarecer no vídeo de hoje é sobre os produtos e as marcas que eu mostrei no vídeo de hoje. Em momento algum quis fazer propaganda para nenhum produto. A única questão que eu queria era exemplificar o que eu estava falando. Meu intuito era mostrar para vocês um exemplo prático. Então, se eu mostrei teste de pH, mencionei o Prime, foi com o único intuito de exemplificar o que eu estava tentando explicar. E eu abordei os temas de hoje da forma mais simplificada possível. Eu tentei simplificar ao máximo para você que está começando no hobby, mas infelizmente não deu para abordar
tudo que tem no aquarismo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então eu realmente recomendo que você estude e se aprofunde no hobby, e qualquer dúvida que você tenha, pode botar aqui embaixo ou me chamar no Instagram que eu respondo. Então muito obrigado por ficar até o final do vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você quer que o projeto continue, que eu traga mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me segue no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.